Eu vou começar me apresentando, né? Para Isso vocês que não mesmo. sabem o que eu faço, eu sou psicóloga, sou psicanalista, fiz a especialização com a Marília. Em 96 eu comecei a trabalhar com a Marília, lá na Fuliban, então trabalhava na monitoria lá, fiz o curso, primeiro curso de especialização em adolescência, e não parei de estudar, tanto que agora estou fazendo doutorado depois aí de tantos anos na vida, porque assim, de alguma forma a gente quer formalizar os estudos da gente, né? A gente quer deixar as coisas, sabe, mais formais, né? Por que que eu vou contar para vocês por que que eu escolhi o tema desse livro? Tem a ver com a minha escolha profissional. Quando eu escolhi fazer psicologia, né, me caiu na mão aquele texto do Freud, Mal-Estar na Civilização. E lá no texto, né, uma das coisas que ele coloca importantes lá naquele texto é sobre os relacionamentos interpessoais, que o sofrimento do ser humano tem muito a ver com os relacionamentos interpessoais e que isso é o motor aí, né, do tratamento e da nossa busca, né, de contentamento, da nossa busca aí de alívio do mal-estar. Então isso sempre me ficou na cabeça, né? A questão dos relacionamentos sempre foram muito importantes. E quando eu fui trabalhar no mestrado, eu trabalhei pensando na questão da relação professor-aluno, como que o relacionamento favoreceria ali a aprendizagem ou não. Porque na minha própria vida, dependendo do meu relacionamento com as pessoas, né, e óbvio, com os meus professores, facilitava muito o meu aprendizado. E aí foi o motivo de eu trabalhar esse tema lá na dissertação, né? Fiz minha dissertação em 2012, então eu entreguei minha dissertação em 2013, né? Já fizeram aí 10 anos, e agora eu fui para o doutorado ainda pensando na questão das relações, sobre isso eu falo com vocês mais no finalzinho aqui dessa apresentação, que o que eu quero colocar é a questão da importância, né, das relações afetivas na nossa vida, seja na relação professor-aluno, na nossa relação médico-paciente, na relação, né, psicólogo, o seu analisando ali. E aí eu sei que, apesar desse livro estar enfocando a questão da relação professor-aluno, de alguma forma nós sempre estamos na condição de professor ou na condição de aluno, isso vai servir para todos nós profissionais, porque a transferência é um termo da psicanálise que tem a ver muito com essa modalidade, esse jeito de se relacionar. Hugo, pode passar para o próximo? E aí eu vou falando, né? Ó, eu coloquei essa questão na minha dissertação, eu comecei falando sobre a escola como um lugar privilegiado aí da relação professor-aluno, que ali se concentra, né, os alunos, e ali sim que nós podemos pensar como que essa relação se dá dentro daquele âmbito, dentro daquele espaço. Mas temos que ir além hoje, porque já não é mais o espaço físico, o espaço acadêmico de uma sala de aula. Hoje a escola ela é virtual, então ela mudou aí o ambiente, né? O ambiente hoje é um ambiente à distância, é um ambiente que usa muitas interfaces e o professor ele precisa se atualizar. E aí eu precisei pensar se na relação hoje virtual, essa relação que nós estamos tendo aqui agora de aprendizado, como é que funciona essa coisa da transferência, né? Como é que o relacionamento facilitaria ou não ali a questão do aprendizado. Então, assim, né, esse slide é para falar desse tema que foi o que eu trabalhei lá na dissertação. O próximo, por favor, Hugo. Aí, trabalhei também a questão da adolescência, né? E não vou aprofundar aqui na adolescência, mas eu trabalhei a questão do corpo, das mudanças corporais, trabalhei a questão do psiquismo, né? Porque na adolescência que se estabelece ali a identidade, a questão da necessidade dos grupos, então tem a ver com a identificação, não é mesmo? E aí trabalhei esses pontos, né, subjetivos ali da adolescência, e a questão importante também, que é a questão da contestação, que é o que os professores muitas vezes reclamam em sala de aula. E aí eu pude fazer esse trabalho, né, em sala de aula, aproveitando, eu elegi uma escola aqui em Belo Horizonte, e aí fiz grupos, né, grupos de professores e grupos de alunos separados, coloquei para eles um trechinho de um filme, e nesse trechinho do filme era um professor substituto que chegava em sala de aula colocando as regras, né, de como que ele procederia ali
como professor substituto, e aí alguns alunos acatam essas regras, outros não. E aí, em cima disso, faço uma pergunta para eles. Como que eles entendem a relação professor-aluno na atualidade, né? Naquele momento de vida deles? E aí os alunos fazem as várias questões, os professores também colocam as várias questões, e em cima disso, né, e eu já estava pesquisando, já estava estudando, eu fui no Freud e comecei a trabalhar no Freud todos os pontos que ele coloca em relação ao relacionamento, à questão da transferência e a questão do aprendizado, né? E o Freud vai colocar muitas coisas. Ele vai colocar que ele, enquanto aluno, né, os professores tiveram grande influência sobre a vida dele. Aí ele vai dar conselho para os professores, que como os professores deveriam lidar com os adolescentes. E aí tem vários textos do Freud que eu fui organizando para trabalhar aí a dissertação. Qual que é? Passa, por favor, Hugo, para o próximo. E aí, o que que é a transferência, né? A transferência na psicanálise é o modus operandi, né, da psicanálise, a mola mestra da cura e tem ali, né, o seu motor Não, terapêutico. e com pouca massa, Felipe. O recheio até. O que Muito aconteceu? boa. Acho que tem alguém falando com o microfone aberto. Bom, então, essa frase do Jacques Alain Miller, ela, para mim, sintetiza muito disso que eu estou falando, da importância da transferência, né, no processo de cura, e que serviria para todos nós, né, nós, profissionais aí da saúde, para os professores, na sua relação com os alunos, e para os outros pares, né, porque a transferência, ela se dá em qualquer relação, seja na relação, né, par-amoroso, na relação do padre com o seu, né, do sacerdote lá com o seu discípulo, né, do professor com o aluno, do médico com o seu paciente, de um terapeuta qualquer com o seu discípulo ali, com a pessoa que ele está se relacionando, porque tem a ver com a relação. E tem a ver, inclusive, com as relações à distância. Motivo que, quando eu atualizei a dissertação que eu passei, né, para livro, eu fui me ater à questão dos relacionamentos à distância, tanto em sala de aula, né, com a questão da relação professor-aluno, quanto as outras relações também. Porque hoje a gente sabe que até as relações amorosas se dão à distância, né? As pessoas entram no aplicativo e conversam no aplicativo, e se encantam, e se enamoram, e depois é que se encontram. E aí sim, pode cair a ilusão, porque é o nosso imaginário, né, é que sustenta ali a relação, ou, né, aquilo ali pode dar frutos, né? Aquilo ali pode se estabelecer e pode se manter ali efetivamente. E aí o que o Freud coloca é que a transferência é essa mola mestra, né? O Lacan ele vai aprofundar isso e os psicanalistas contemporâneos concordam que sem a transferência não há como o analista trabalhar. Né? Nós trabalhamos com a escuta, com a transferência, e precisa de haver uma relação. Né? E aí eu fui destrinchar nas teorias, né, tanto do Freud quanto do Lacan, o que tinha em comum ali e que a gente extraía ali como pilares, né, para trabalharmos a questão da transferência. Pode passar, por favor, Hugo. Bom, então a transferência ela vai iniciar lá na relação da criança com seus cuidadores, né? E que os cuidadores nós vamos colocar, né, as pessoas que têm essa função de cuidado, né? A função de pai, a função de mãe, então que vai alimentar, que vai, né, estabelecer uma relação afetiva com essa criança, e a partir daí é que essa relação de afeto vai ser transferida ao longo da nossa vida, né, toda a nossa vida, para as pessoas com as quais nós convivemos. Né? Então, assim, começa lá na infância o primeiro afeto, né? A primeira relação amorosa que a criança estabelece é com a mãe, e óbvio, né? A partir do momento que ela sai dessa relação simbiótica com a mãe, entra o terceiro, né? E aí entra o mundo, né? Entra o pai, e junto com o pai entra o mundo, aí entra todas as outras pessoas, né? E eu estou falando aqui um pouquinho, né, lá do estágio do espelho, que o Lacan vai colocar, né, que o estágio do espelho é esse momento em que a criança tem essa ligação com os cuidadores, né, com a mãe ali, através, né, do desejo. Então, a criança precisa ser desejada, ela precisa se sentir desejada, precisa se sentir amada, para que só então ela possa transferir esse amor
que ela recebeu para o outro, né? Então, esse cuidado, esse início aí da vida, né, do ser humano, é imprescindível para que ele possa fazer essa transferência no futuro. E lembrando que esse momento, né, esse momento de cuidado, esse momento dessa relação afetiva da criança com seus cuidadores, não é só de amor, né? Tem ali também, né, a insatisfação, tem as frustrações, e aí vem outros afetos, né? Vem a raiva. E o Lacan, ele vai até criar um termo, né? Ele vai chamar de amódio, que é o amor e o ódio misturado ao mesmo tempo, né? E aí essa relação ambivalente, né? Que está presente no nosso psiquismo, que está presente, né, nos nossos relacionamentos infinitamente. Por favor, Hugo. E aí, o que que eu pude extrair dessa questão de quando a criança tem uma relação, como diz Winnicott, né, razoável, né, saudável, né, que seja razoavelmente, né, adequada? Então, o que que essa criança vai Suficientemente, ele fala suficientemente adequado. suficientemente boa, né, suficientemente adequada? Quer dizer, aí nós vamos transferir isso na nossa vida, nos nossos relacionamentos. E aí, o que que eu percebi? Que a transferência, ela se estabelece sobre três pilares, né? A questão afetiva do amor, então esse amor que a criança desenvolve, que ela recebe lá nos primeiros momentos da vida dela, né? Da autoridade, porque de alguma forma o não entra, e o não é importante para dar uma borda para a criança, para dar um limite para ela, para socializá-la, né? E para ela aprender os significantes da linguagem, né? As regras do mundo, né? E como que ela procede, né? Como que ela se humaniza, né? Como ela se civiliza nesse ambiente. E vem também a questão do saber. E interessante porque o saber, ele não vem sem o amor e ele não vem sem a autoridade. É preciso que tenha o amor, que tenha autoridade, para que nós, todos nós passamos por isso, despertemos para essa questão do saber, né? E aí, por que que precisa do amor e da autoridade? Porque se eu preciso saber que o outro sabe e que se ele está dizendo não é para o meu bem, porque ele me ama. Então, a autoridade e o amor têm que estar junto para que eu tenha confiança, para que eu tenha esse aporte, né, de perceber que o outro sabe e que o outro sabe para o meu bem. Porque esse saber é que vai despertar a nossa curiosidade para o mundo, né? Então, se a gente pegar o Freud, ele vai falar da curiosidade infantil, que é essa curiosidade, né, que vai despertar o saber, e isso é infinito, né? A partir do momento que nós somos despertados nesse campo do saber, é para sempre. Né? E aí é por isso que nós estamos aqui hoje, né? Todos aí já de cabelinho brancos, reunidos, e continuando querendo saber e continuando querer transmitir. Aqui tá. Estamos aí, né, querendo ainda, né? Quer dizer, é uma sede, né? Essa questão do saber é uma sede que a gente não preenche nunca. E o importante disso é que, na medida que a gente recebe, a gente quer compartilhar. É recíproco, né? Então, assim, tanto o amor quanto a autoridade, que é uma coisa importante para a gente, né? Dar limites, né? Ter horário para começar, ter horário para terminar, sabe? Todas essas coisas, né, que nos organizam é importante. E o saber, tá? Isso também é algo que a gente compartilha, né? Que a gente tem necessidade de receber e, ao mesmo tempo, de compartilhar. E aí, pode passar o próximo. Eu fiz esse apanhado e aí fui em Lacan e aí encontrei os mesmos pilares da transferência, né? E aí o que é que o Lacan vai dizer, né? Que o afeto está ligado a esses imagos infantis, então esses primeiros momentos, né, que a criança se imaginariza, né, que ela está ali diante do mundo e que ela está apreendendo o mundo e ela apreende esse mundo através do amor, né, desse mundo que é apresentado a ela através do olhar dos seus cuidadores. Então tem a ver, né? O afeto tem a ver com esse mago, com esses imagos infantis, com esse momento ali desse imaginário infantil. E aí tem a ver, a autoridade está muito ligada ao grande outro. O que que o Lacan coloca que é o grande outro, né? O grande outro é o grande outro da linguagem, né? É o campo do social em que o sujeito, né, tem que se estabelecer dentro de algumas regras, e esse grande outro, né, é representado também pelas pessoas com as quais nós respeitamos, né? Então, o professor, ele tem um lugar de grande outro na nossa vida, os nossos pais, né? O nosso padrinho, né? A nossa madrinha, são os grandes outros
que estão permeando a nossa vida e que às vezes a gente vai elegendo, né? A gente vai buscando esses grandes outros e trazendo ali como pessoas que a gente respeita e que significa para nós uma identificação e uma autoridade. E aí o Lacan vai colocar a questão do saber no sujeito suposto saber. Porque o saber, na realidade, nós supomos. Nós sempre supomos que o outro sabe, que o outro sabe para o nosso bem. Então, ele usa esse termo, né, de sujeito suposto saber, que seria essa pessoa que encarna, de alguma forma, esse saber, né? E esse saber tem que estar ligado ao amor e tem que estar ligado ao cuidado. Nem todo grande outro, né? Nem sempre nós vamos colocar o grande outro junto com o sujeito suposto saber. Porque às vezes a pessoa é um grande outro, é uma pessoa que eu a amo, né? Vamos imaginar um padrinho, né? Um padrinho, né? A pessoa que me batizou. Eu amo a pessoa, eu a respeito, eu gosto muito dela, mas de repente não é uma pessoa que me transmite saber. Uma pessoa que, assim, né? Às vezes eu não vou ter naquela pessoa alguém que vai me transmitir algo, por mais que eu a ame, por mais que eu a respeite. Compreende? Então, a questão do saber é um a mais ali, que nós é que supomos no outro. O outro, de fato, ele não precisa ter. Ou, né, às vezes, o meu padrinho não tem e eu vou e coloco nele, eu deposito nele esse saber. Né? E aí tem a questão do manejo da transferência. Como é que é o manejo da transferência na psicanálise? Né? Ela vai passar aí por essas instâncias, né, que eu chamei de instâncias do afeto, instâncias da autoridade, instância do saber. Continua, Hugo, que aí eu vou destrinchar isso um pouquinho mais para nós, né? Porque aí nós vamos ter que aprender como manejar aí a transferência. Então, a instância do afeto vai estar ligado aí aos imagos infantis, a esses processos identificatórios, pessoas que a gente tanto admira, que a gente gostaria, né? A gente copia, a gente busca nela um traço, absorve esse traço e, de uma certa forma, a gente gostaria de reproduzir esse traço, né? Na vida, né? No nosso jeito de ser. Essa instância do afeto começa lá com os cuidadores, né? Onde o pai e a mãe são funções. O pai é o que a mãe fala para o filho, então é muito importante essa questão, né, de como que a mãe coloca a presença do pai dentro do cuidado que ela tem com aquele filho, que às vezes o pai não existe, às vezes o pai já morreu, ou às vezes o pai não está presente, mas ele vai estar presente na linguagem, ele vai estar presente na fala da mãe, né? E aí, dependendo de como essa mãe fala para a criança do pai, esse pai vai estar presente de uma forma ou de outra, né? De uma forma, digamos assim, né? Imaculada, né? De uma forma, né? Poderosa, de uma forma, né? Cheia de virtudes, como ele poderia também ser apresentado como um pai degradado, um pai sem força, um pai sem nenhuma condição, né, de representar algo significativo ali para aquela criança. Esse afeto, né? E aí é nesse sentido, assim, essa questão de como que a criança vai desenvolvendo o seu afeto, né? Esse afeto, né, tem a ver lá o estágio do espelho, né, com essa imagem especular, com esse imaginário, né, que a criança vai colocando sobre o mundo, e à medida que ela vai experimentando esse mundo, ela vai caindo na real, ela vai percebendo, né, a realidade desse mundo, e aí ela vai criando ali um mundo próprio. O traço unário que eu já coloquei, que tem a ver com a Eliana, identidade. Oi, Eliana, qual, oi. qual que é a faixa etária do estágio do espelho? A Melanie Klein, ela vai dizer que antes dos 8 meses a criança já tem condições de absorver, né? 3 meses, sabe quando a criança começa com aquele primeiro sorriso, aquele sorriso, doutora Marília, Sorriso me ajuda aí, como é social. que aquele Sorriso sorriso social. social? É, Ali já há uma imitação. E a ajuda. partir dali ela já começa a perceber a presença de um outro. No 8º mês, né? Já tem já esse imaginário mais Percebe? constituído. Separada da mãe. A angústia do 8º mês, descrito por Spitz, é um sentimento, marca, são mãe e filho. Eu não sou ela, ela não sou eu. Ela é separada de mim. Então, a mãe, que era o imago que a Eliana está falando, a mãe má é a bruxa, a mãe boa é a fada. Então, essas mães que eram vários imagos, vários núcleos, eles vão se unificar e a criança vai perceber que a mãe boa e a mãe má são uma pessoa só e ela pode reconhecer a mãe. Mas a imagem do espelho, eu não sei bem como que Lacan colocou, eu sei bem como o Geisel colocou. A imagem do espelho
para a criança é aquele momento de 2 anos em que ela se reconhece no espelho. E ela se diz, Isso. ali, que antes disso ela brincava no espelho com um amiguinho. Mas essa pode ser também um estágio especular, porque tudo é um É, processo que existe, vamos dizer, ao nascer, na hora que a criança está de bem com o mundo, conhece o mundo externo, então é um processo que ela vai começar, tudo já existe, e ela vai começar a diferenciar até se tornar uma pessoa idêntica a ela mesma. E essa identificação ocorre ao longo de toda a vida. Quer dizer, toda a vida. a Eliane não está falando de momento, ela está falando de um processo, de continuidade. É, Né? É é um isso. processo, é E um o Lacan, reconhecimento do mundo, que é alguma coisa que, inclusive, é muito individual. É individual para cada indivíduo. E o que eu Lacan vai passei para dizer você que aquele texto da mãe ausente, quer dizer, o sujeito, essa identidade vai surgir na hora que a mãe, essa identificação consigo, vai surgir quando a mãe não está. Ele está esperando que ele chegue para atendê-lo, mas ela demora a chegar, então ele tem que lidar com a condição dele. é, o Lacan ele vai Então, dizer isso, que o repetindo espelho várias mesmo vezes, cria uma ideia de que eu sou eu, ela é ela. Ou é, que eu sou o mundo inteiro separado dela antes. Bom, o Lacan ele vai dizer que o espelho mesmo é a pupila do olho da mãe, é o olhar da mãe para a criança, sabe? É ela se sentir desejada, né? E é aí essa mãe que vai fazendo esse contorno para o sujeito, a hora que ele olhar no espelho, ele se reconhecer que esse é o meu narizinho, que essa é a minha boquinha, que a mãe nessa lidando com essa criança, ela vai construindo esse corpo, né? Através da linguagem, né? Através do desejo, através do afeto, né, do amor. Tá por isso que aquela criança que eu coloquei, coloca de novo, Hugo, aquela criancinha olhando para o olho da mãe, a gente vê ali que ela tá ali, né, vendo a mãe e o amor e vendo ela através dos olhos da mãe, né, A vendo assim, o mãe. amor que a mãe transmite para ela. Acho que é o terceiro slide, segundo ou terceiro. São lindos esses slides, viu, Eliane? Eu acho que eu Só, vou ser só um rápida. instante. Aí, olha aí, Aí, olha que ó, lindeza. Tá esse vendo? olho É a olho, isso ele é que fundamental. é isso, Que porque é nesse o, momento que vai desenvolvendo todos esses afetos, né? O reconhecimento dos limites, a frustração. Mas eu vou ser rápida, gente, não vou ficar muito tempo, não, que eu quero seja dar um não, tempo, não seja rápida. Demora, porque eu quero dar um tempinho para demora. o Tiago apresentar a Eu estou trabalho dele, que vai ser. adorando tudo que você está falando. Bom, e aí tem aí esse investimento de agalma, né? Esse agalma está entre aspas, no sentido de que a gente coloca um brilho no outro, né? O outro tem um brilho que nós colocamos, algo que nós colocamos nessa pessoa que nós amamos, né? Então, assim, a nossa mãe é a mais bonita, a nossa mãe é a mais inteligente, ou o nosso pai, né? Nós colocamos nessas pessoas que nós amamos um brilho. E é por isso, e é daí que o Lacan vai tirar o sujeito suposto saber, sabe? Desse brilho que a gente põe no outro, né? Desse agalma. O desejo é o desejo do outro, né? E o nosso desejo é, de uma certa forma, satisfazer o outro. Então, a pergunta é o que nós queremos, o que o outro quer de mim, né? Então, a pergunta é o que queres. Então, assim, na relação professor-aluno, por exemplo, o bom professor é aquele, né, que os alunos estão o tempo todo querendo agradá-lo, no sentido de o que será que o meu professor quer, né? E aí isso vale para a mãe, né? O que será que a minha mãe quer? O que será, né? O meu médico, né, me indica coisas para eu fazer, né? Deixa eu fazer direitinho, né? Deixa eu tomar esse remédio direitinho, que ele sabe que isso é bom para mim, porque ele está fazendo isso para o meu bem, porque ele se interessa por mim. Então tá tudo ligado, né? A transferência é juntar isso tudo, né? Para funcionar ali, né? E para a gente conseguir, né, dar um encaminhamento ali para aquele sujeito, né? E aí eu já falei que os afetos são ambivalentes, né? Tem esse amódio, e aí óbvio que todos nós temos uma agressividade que é constitutiva. Então as pessoas às vezes não suportam a agressividade, mas a agressividade é humana, e a agressividade ela está presente nas relações, né? No mesmo tempo que a gente tá de bem, né?
que a gente está de boa, como os meninos falam, né? De repente não estou mais, né? Estou com raiva, sabe? Não estou afim, não quero saber, né? Não quero te ouvir. E aí nós precisamos suportar esse momento de agressividade do outro, que o outro não é só agressividade, né? Esse é um momento, né? Esse outro é composto também de amor, né? Para a gente não confundir, né? O amódio, né? Com só ódio, né? Na realidade, né? O amódio é essa ambivalência e a gente tentar receber esses momentos aí dessa agressividade. Embaixo aqui é uma frase que eu Isso teria coloquei que do ter lado. o angústia do oitavo mês mesmo. No oitavo mês, o menino vê a mãe com todos esses afetos e aceita. Sim, Então, aí ele vai se constituir um sujeito sadio, né? Não um psicopata, não com núcleos, com vários sim, núcleos soltos. isso. Vamos lá, vamos para a autoridade agora, que eu vou deixar o saber por último. Então, a instância da autoridade. Essa imagem eu tentei transmitir para vocês, é assim, autoridade com amor. Tá? Ali a gente está vendo que parece, né, que tem um adulto que está chamando a atenção de uma pessoa mais jovem, pode ser um professor ou não, né? Mas que ali tem uma forma de expressar isso com autoridade, com afeto. Não sei se vocês conseguiram captar na intenção, porque a autoridade não pode ser autoritarismo, né? Eu até coloco que a autoridade é diferente do impostor e do tirano, né? A pessoa que detém, né, que nós temos, que nós colocamos no lugar de autoridade, somos nós que colocamos, né? Não é a pessoa que chega e que se impõe naquele lugar. Nós é que damos a ela, né? Que atribuímos a Passa. ela esse espaço da autoridade, né? E esse espaço também ele inicia lá nesses primeiros momentos de vida, e eu já falei, né, da importância do não, né, e desses momentos da frustração, a gente muitas vezes precisa frustrar o outro para que o outro, né, não perceba, não amplie o narcisismo dele a ponto, né, de explodir, né, a ponto de invadir o espaço do outro. Então nós precisamos dar esses contornos aí, né, os nossos limites que nós precisamos colocar para o sujeito, né? Essa instância da autoridade é que vai fundar o sujeito do inconsciente. Então, né, o superego, né, o Freud vai dizer que o sujeito ele vai passar, né, pelo complexo de Édipo lá e que ele vai sair na adolescência, principalmente, com o superego dele constituído, né? O superego vai estar constituído praticamente na adolescência, porque é esse sujeito do inconsciente que já aprende as regras, já se autoriza, já sabe, né, o que é bom, o que é ruim, já consegue lidar aí com esses espaços do bom e do mal, né? Do que é bom para mim, do que é bom para o outro, do que é ruim para mim, do que é ruim para o outro. Então, isso, nesse momento, já vai estar constituído aí o inconsciente, o grande outro, que esse campo das regras, esse campo da linguagem já vai estar também constituído, né? Olha só, a gente começa lá na infância com o primeiro não, né? Com os primeiros nãos que a gente dá para a criança. E a gente tem que continuar dando esses nãos ao longo da vida, né? Para que o sujeito vá também tendo uma contenção, né? A partir do momento que a gente deixa demais, né? Que a gente ama sem limites, aí a gente, no lugar de estar amando, a gente pode estar sendo danoso lá para a pessoa com quem a gente está conduzindo, né? Isso vale para a sala de aula e vale, né, para as nossas relações com nossos clientes, né? Os nossos clientes, muitas vezes, eles nos testam, né? Querem chegar atrasado, querem não pagar a sessão, querem fazer várias coisas, né? Que é uma forma de tentar ver em que ponto está a nossa autoridade. E aí nós não precisamos ser tiranos, nós não precisamos ser, né, autoritários, mas nós precisamos impor os nossos limites, impor as nossas regras, impor a nossa autoridade desde o primeiro contato, né? Porque a gente não, sabe, assim, tem que ter ali, né, a presença dessa autoridade desde o primeiro contato, né? E essa autoridade é nessas pequenas coisas, né? Por exemplo, o cliente que chega e quer sentar na sua cadeira, sabe, né? Na psicanálise isso é muito importante. Aí você dizer, não, por favor, sente ali, ó, eu vou te dar uma almofadinha para você se ajeitar direito. Aqui é um banquinho para você colocar o pé. Eu não preciso dizer para ele, senta ali com toda dureza. Eu posso dizer para ele, senta ali, mas aqui, eu vou te dar o máximo de conforto possível, porque esse aqui é o meu lugar. Então, a gente tem que ter esse manejo, esse jeito de lidar ali, né, com a pessoa que nos chega. Aí a relação, né, a relação de autoridade, ela é circular, dissimétrica, mas sem reciprocidade, porque é um lugar que a gente ocupa. Nesse momento eu sou autoridade, agora eu já não sou, agora eu sou, agora eu não sou. Então ela não é recíproca no mesmo momento, mas ela tem que
haver ali, no momento da autoridade, uma certa hierarquia. Né? Então, a gente tem que ter esse espaço também da hierarquia. A instância da autoridade vai ter ali um representante da lei. Então, né, eu falo, às vezes, papais de clientes, né, que se o seu filho não te respeita, provavelmente ele não vai respeitar o juiz, ele não vai respeitar, né, o policial, ele não vai respeitar ninguém, porque o nosso pai é o representante da nossa lei, né? E aí tem o papai Noel, tem o papai do céu, né? E aí tem todos os papais que de alguma forma representa para nós uma certa autoridade. E aí, por mais, né, que a gente amadureça, por mais que a gente, nós já vamos estar, né, com essa questão do respeito e da autoridade, né, do representante da lei colocado, né? Então, por exemplo, né, vamos citar um exemplo qualquer, né? Você está num congresso, num evento. Aí, quando você vê que a pessoa que vai dar palestra, por exemplo, tentando, cai ali um silêncio, não tende, né, a cair ali um silêncio, as pessoas se organizam e prestam atenção naquela pessoa, quer dizer, é natural, né? Essa questão da autoridade, ela vem com muita naturalidade, né? A gente é meio que, desde da tenra infância, meio que preparado para isso. Tem a ver lá com a questão da castração, né? Então a autoridade, né, vai mostrar um sujeito castrado, mas não degradado. Por quê? Porque o nosso pai, por mais, né, que o pai seja o representante da castração, representante da lei, representante, né, dos tabus, né, dos nossos mitos, não é assim? O pai, ele é o representante, ele também é castrado. Ele não é, né, o tirano, né, que é assim o gozador de todas as mulheres, né, usando lá, né, o texto do Freud do totem tabu. Né? Então, ele não é o gozador, né? Ele também tem seus limites, ele também, né, bate ponto, ele também pede desculpa, ele também pede licença. Então, tem que ser um pai castrado, que é o que ele vai fazer conosco, ele vai nos castrar, ele vai nos ensinar a nos submetermos à lei, a nos submetermos à regra, mas ele vai ser o exemplo disso, ele também vai se submeter. Né? E ele tem que ser castrado, mas ele não pode ser um pai degradado. Porque quando que um pai é degradado? É quando ele é degradado na fala da mãe. Quando a mãe, né, no caso, né, gente, como função aqui, vamos lembrar, né, que eu estou usando, né, nome de mãe e de pai, mas das pessoas que ali, de alguma forma, né, estão fazendo aquele cuidado com a criança. Então, assim, ele não pode ser degradado. Porque quando um pai é degradado, a tendência da criança, né, ou do sujeito, né, da pessoa ao longo da vida dela, é degradar as instituições, né? Aí ele vai degradar a escola, vai degradar o ensino, vai degradar a política, ele vai degradar tudo, porque nada tem valor, tudo pode ser substituído, né? Ele muitas vezes se coloca no lugar de quem sabe mais, né? Então nós temos que ter isso aí também como um dos pilares para estabelecer ali uma relação saudável, né? E aí, né, eu vou ter um espaço aqui nessa apresentação para falar do que hoje, né, nós temos estudado, que é essa questão da queda do nome do pai, né? O nome do pai é um nome que o Lacan dá para essa função do pai como autoridade, como lei, e ele vai dizer que essa autoridade, né, está tendo uma queda e que isso, né, não é sem consequências. Nós vamos, né, vivenciar as consequências disso, e aí, né, eu já vou dar uma palhinha da questão do meu doutorado, que é pensando nas consequências dessa queda da instância da autoridade, dessa queda da instância da lei, como consequência no nosso corpo, como consequência nas nossas relações, né? Então, as consequências no corpo, muitos dos sintomas, né, que o Hugo apresentou para a gente lá no DSM, né, lá na apresentação que ele fez na semana atrasada, foi muito daqueles sintomas, são novos sintomas que têm muito a ver com esse novo formato, né? Com esse novo modelo, né? Que eu vou chamar assim de um modelo mais horizontalizado, né? Não há mais uma referência vertical, as referências estão horizontalizadas, e aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, então Eliana, vou ler. Eliana, Oi, oi. pelo que eu vi, você está falando dessa construção do self, né? Dessa construção da consciência do eu, que é totalmente influenciada pelo meio externo, cuidadores, e que Sim, hoje, não estou falando de forma nenhuma, quero que você me entenda, não teve esse cuidado, teve a queda do nome do pai, e esse indivíduo, ao se olhar no espelho, não consegue se reconhecer e pode tomar vários e vários e outros
indivíduos que não são ele, porque ele não teve limite. Isso aí já é o caso patológico, né? Porque assim, nós temos muitas pessoas que estão funcionando sob a queda do nome do Pai, debaixo, né, dessa coisa que assim, nós estamos em transição, né, gente? Acho que ainda nós temos ainda as duas regras valendo, a vertical e a horizontal, né? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois. Eu E queria nos falar para o casos Hugo responder patológicos, para o. sim, Queria falar uma coisa. O pai não precisa estar presente para ser a sua figura de identificação. A mãe introduz o pai. A mãe pode ser até viúva, mas ela diz assim: se seu pai não estivesse aqui, ele teria o maior orgulho de você. é isso. Então, o sujeito, a constituição do sujeito não necessita uma presença real, necessita o que ele vai, o imago dele, o que ele vai imaginar como autoridade, o desejo dele, tá? A autoridade é o desejo dele. E essa autoridade pode não estar nem presente na vida dele, mas quem está presente introduz. Essa representação, né? É a É uma representação. representação. Sim, vou te dar um exemplo mais nítido. Jesus não pode ser a nossa mais importante figura de identificação através dos evangelhos. Nós nunca o conhecemos, nunca o vemos, não Sim, sabemos nem como ele era. E só não ouvimos sabemos falar. nem se ele existiu. Até isso nós não sabemos. É isso aí. Hugo, isso que você colocou são os casos mais patológicos. Tem os casos que conseguem transitar tranquilamente com as duas autoridades, né? E penso que muitos dos nossos jovens, os nossos adolescentes, eles estão sabendo lidar com essa queda do nome do pai, sabe? É só que vai ter consequências, né? Algumas pessoas vão ter consequências, e é isso aí que a gente precisa, né? Já prever e tentar trabalhar isso aí para o futuro. Ok? Então, assim, tem essa frase aqui embaixo, ó, que essa autoridade da lei, né, e essa lei com L maiúsculo, para tratar dessa lei universal, né, das leis, né, a lei do não matarás, sabe as leis que são universais, né? É As dessas leis leis que a gente está trazidas, falando, né? Aí as o leis pai de passa a ser Moisés, né? isso, que essa autoridade da lei o pai Águas possa da ter lei. tido como representante original. Eis o que exige especificar sob qual modalidade privilegiada de presença ele sustenta, para além do sujeito levado a ocupar realmente o lugar do grande outro, ou seja, a mãe. Né? É o que a doutora Marília acabou de explicar. É o pai, na palavra da mãe, representando, né, e ocupando esse lugar da mãe. Porque se no momento era a mãe que falava dele, hoje nós vamos ouvir dessa lei é pelo noticiário, é pelo boletim, né? O boletim lá de ocorrência, sabe? Essa lei vem de outras formas, né? Mas quando vem, a gente consegue apreender isso, porque a gente sabe que isso existe, né? Que Jesus, de alguma forma, né? Existiu. No céu, É, Papai do céu, é isso aí. A outra, Hugo, por Sem favor. o Wi-Fi. Ah, então aqui, ó, a instância do saber. O sujeito e o sujeito suposto saber, que é aquilo que eu coloquei lá, que o Lacan encarna, né? Que isso só vem pela autoridade e pelo amor, né? Só depois que tem autoridade e amor que a gente vai instituir, vai colocar esse agalma, né? Vai presentificar nesse sujeito a questão do saber, né? Então, olha, nem todo outro é sujeito suposto saber, é aquilo que eu falei, né? Nem todas as pessoas que são grandes para nós, nem por isso elas são detentoras de saber, né? O saber é o pivô da transferência, então, na nossa relação de médicos, na nossa relação de professores, na nossa relação de analista, né? Eu como analista, nós precisamos ter o saber como pivô, porque a partir do momento que o seu cliente, o seu paciente ou o seu aluno não tiver em você o saber, o que ele vai fazer lá? Ele vai te procurar para quê? Percebe a questão da importância do saber aí como um dos pilares aqui do que a gente está colocando agora? A mesma coisa acontece nas relações amorosas, né? Se a gente, né, perde admiração no nosso parceiro, na pessoa que está conosco, porque aquela pessoa está destituída de saber, a gente já acha assim que ele não está falando coisa com coisa, que ele, sei lá, né, não administra bem os negócios, aquilo ali vai fazendo, vai dando uma queda ali no nosso relacionamento. Aí pronto, eu já não dou mais o meu dinheiro para meu marido aplicar para mim, porque disso ele não entende nada.
Eu já vou buscar outra pessoa que vai fazer isso. Vocês compreendem do que eu estou falando? De carro, ele não entende mais nada de carro, ele que resolvia para mim, mas agora eu já sei que ele não entende. Vou procurar quem sabe. Então, o saber, ele é que vai dar essa liga, né? Essa liga para manter ali aquela relação nesse caso da função, né? Da função ali em que o saber ocuparia. Então, o saber é o pivô da transferência, e no nosso caso aqui, como profissionais, nós precisamos, né, ter, né, saber manusear aí esse pilar. O saber, ele é suposto, né, porque o saber é um saber que não se sabe, então a gente sempre supõe que o outro sabe, muitas vezes o outro tem que estudar na hora, muitas vezes o outro não vai saber responder na hora, mas esse outro tem que estar disposto a saber. Então, é um saber suposto e é um saber que o outro tem que estar disposto a aprofundar, a saber, a tentar, né, de alguma forma responder. E aí, no caso do analisando, né, ele vai demandar ao analista, né, que ele não deve responder a verdade do seu desejo, né? Isso aqui é muito para os psicanalistas. Porque o que acontece, né? Nós, na nossa função de psicanalista, vocês sabem que nós não respondemos às inquietações dos nossos clientes, né? Tanto que eles falam, não vai para psicanálise não, porque psicanalista não fala nada, vai para TCC, TCC vai te dar conselhos, vai resolver sua vida, vai resolver seu problema. Por que o analista não responde? É porque o sujeito é que sabe. É o sujeito que sabe. O que o analista sabe? O analista sabe que ele não sabe nada, é meio aquela posição do Sócrates, mas que o sujeito sabe. E aí eu vou lembrar da doutora Marília, que me chamava muito atenção lá na Filiban, que muitas vezes o paciente chegava reclamando das medicações. E aí, óbvio que ela sabia que aquela medicação era boa para ele, mas ela virava para ele e falava assim: então tá. Então, assim, você quer dividir essa medicação? Você quer partir? Você quer tomar assim, um de manhã e um de tarde? Ela dava uma ajeitada ali para não contradizer o sujeito, para não dizer, olha, né, você tem que tomar desse jeito e pronto, acabou. Se eu forço a barra, o sujeito não vai tomar a medicação. A gente tem que ter esse jogo de cintura para dizer, não, então tá, então experimenta, toma assim, semana que vem você volta e me conta como é que foi. Vamos ver. Quer dizer, você tem que transferir esse saber para o outro, que é o que a psicanálise faz, né? O tempo todo ela transfere o saber para o outro e pergunta para ele, né? Me diga, o que você está sentindo? O que você está percebendo? O que você pensa sobre isso? Por que você acha que é desse jeito? Sabe? E não ficar ali respondendo, né? E que eu particularmente acho que isso vale para todas as profissões. Sabe? Vale para o professor, vale para o médico, né? Vale para o fisioterapeuta, vale para o treinador, né? Para o ginasta. Por quê? Porque o outro sabe, né? Ele vai dar ali uma opinião e aí ele vai dizer de alguma coisa, você acata aquele saber do sujeito, mesmo que você tenha que ali, né? Complementar, que você tenha que modular, mas você não pode destituir esse saber da pessoa que te chega, que te procura, né? Dizendo você não sabe nada. Porque aí ele vai dizer, quem não sabe nada é você. Eu vou te tirar desse lugar de alguém que sabe. Compreende? Gente, se vocês tiverem dúvida, pode ir falando aí, hein? E aí é verdade, né? A verdade sempre semi-dita, né? Isso é uma frase do Lacan, que a verdade é sempre semi-dita. Nós nunca conseguimos contornar a verdade, né? Por todos os ângulos o tempo todo, né? A gente vê a verdade de um ângulo, enquanto eu estou vendo desse ângulo, eu não estou vendo desse. A hora que eu passo para cá, né? Eu já não estou vendo aqui. Então, assim, sempre a gente tem que estar aprimorando, estudando mais, procurando mais e dizendo para o outro, né? Vou saber mais, vou tentar te ajudar mais, vou procurar, né? Aprofundar mais nisso, porque a verdade ela não chega pronta, né? Na mesma hora que a gente pode comer ovo, já não pode comer ovo mais, agora tem que comer cinco ovos, né? Quer dizer, a ciência, né, ela está o tempo todo mudando e aí a gente tem que ter isso sempre em vista, né? E nem sei se eu vou ler essa frase aqui, né? Vou ler, né? Já que eu estou lendo. Aqui, gente, eu quero colocar que o saber, para mim, ele cai como sabedoria, como alguém que, de fato, né, precisa encarnar ali a sabedoria, né? Saber manejar isso, saber lidar, né, na prática lá com a pessoa que ela está se relacionando, né? Então, o sujeito entra no jogo a partir desse suporte fundamental. O sujeito é suposto saber, somente por ser sujeito do desejo, alguém que quer o seu bem, né? Porque o desejo é isso, é o desejo do outro, né? Qual que é o desejo do outro, né? É querer o seu bem, né? Ora, o que é que se passa, né? O Lacan pergunta, né? O que se passa é aquilo que chamamos, em sua aparição mais comum, efeito de transferência. Esse efeito é o amor.
É claro que, como todo amor, ele só é referenciável, como Freud nos indica, no campo do narcisismo. Porque a primeira pessoa que, na realidade, a gente ama é a gente mesmo, né? Então, a gente ama a gente, aí a gente aprende, né, com a mãe da gente a amar a gente, aí a gente ama a mãe da gente, depois a gente ama o mundo. Não é assim? Que o primeiro momento ali é um momento narcísico, né? E aí o Lacan vai acrescentar que amar é essencialmente querer ser amado. Então, tudo isso, né, que eu estou dizendo para vocês, de amor, de autoridade, né, e que eu estou falando aqui de saber, tem a ver com a necessidade que nós temos de ser amado, que tem a ver com o que o Hugo colocou lá do estágio do espelho, né? Aquele primeiro momento ali, né, que eu me reconheço no outro, e eu me reconheço no outro através do desejo que o outro tem de que eu sobreviva, por isso que ele me amamenta, por isso que ele troca minha fralda, por isso que ele cuida de mim. Compreende? Então, Esse é o sigamos, Hugo. desejo. Sigamos aí, Hugo. E aí, né, hoje nós estamos entrando no mundo virtual. Então, assim, pensar lá na escola, naquele momento físico, né? A escola, né, com as suas carteirinhas todas desorganizadas, organizadas, o professor com giz, ou o professor com slide, né? O professor com computador, né, com inteligência artificial. Nós temos que ir atualizando isso, né, para a nova forma de viver. E hoje a nova forma de viver inclui o mundo virtual e dentro desse mundo, né, muitas coisas, né, precisam ser atualizadas porque elas mudaram, né? E aí é onde, né, eu vou entrar com a questão da queda do nome do pai. Por favor, Hugo, o próximo slide, por favor. Bom, essa é uma figura que vai tratar de um mito, né? A doutora Marília é ótima nos mitos, ela vai poder me ajudar nisso aí. É um mito do Cronos, né? Que era o representante do tempo, matando o pai dele lá, né? O que acontece, né? Os filhos se reúnem para castrar esse pai, e olha que ele está ali, né? Com a lança dele, né? Castrando o pai. Ele castra esse pai e joga, né, os testículos do pai no mar. Por que eu trouxe esse mito? Porque é isso que hoje nós estamos vivenciando, né? As crianças, muito cedo, elas já Minha, estão. água, água. Tomar uma aguinha aqui. As crianças, muito cedo, elas já estão perdendo essa verticalização, né, da ordem, verticalização das regras, verticalização da lei. O Lacan vai falar, né, de que nós estamos, né, que o nome que a lei está em declínio, que nós já não nos orientamos mais pela lei, porque nós questionamos a lei, nós estamos degradando a lei, cada vez mais nós degradamos, né, as nossas autoridades, e nesse lugar, né, o que está acontecendo é uma horizontalidade, né, das regras. As regras vêm do meu coleguinha do grupo, né, e aí nós vamos lá na adolescência perceber, né, que o adolescente ele vai eleger ali um líder no grupo dele, aquele grupo, né, o líder vai de uma certa forma, né, comandar aquele grupo, mas não vai durar muito tempo, porque ele vai trocar e ele vai trocar, e no final a criança, né, ou o adolescente vai ficar desbussolado, né? O Jacques Alain Miller, que é um discípulo do Lacan, vai dizer do desbussolamento. Nós estamos perdendo o zenite, né? Nós estamos perdendo a estrela guia, nós estamos perdendo aquele orientador que nos dirigia, né? Então, se antes nós nos dirigíamos, né, por essa função, né, essa função da regra que viria de uma forma verticalizada, hoje são tantas coisas que nos orientam, né? Tantas terapias, tantos saberes, tantas autoridades, né? Tantos afetos, né? Hoje eu atendi um menino que ele veio porque ele está apaixonado por duas meninas ao mesmo tempo. Né? Então, assim, é os afetos, né? As autoridades. Então, ele está desbussolado, né? Está cheio de orientadores que nos desorientam. Por isso que ele vai falar da desorientação. E isso vai trazer consequências para o nosso psiquismo. Você pensa, né? Se antes, né, nós vivíamos naquela sociedade, né, muito rígida, e eu vou remontar mais de 4.000 anos, né? Eu vou lá para os faraós, né? Que era a encarnação de Deus, né? E a autoridade máxima lá, né? Eram os faraós e todos os outros eram súditos, não é assim? E aí nós vamos passar aí, né, para a Idade Média aí, né, para os nossos reis, né, para os nossos impérios, que foram caindo cada vez mais, né? Hoje, né, a nossa rainha
o rei Charles lá, né, não tem nenhuma representação, não é mais sinônimo de autoridade. Nós elegemos os nossos candidatos, né, mas já assim, né, de cara já sabemos que eles vão fazer coisas que vai nos desagradar. Então, às vezes, né, e eu penso que aqui no Brasil, né, essa questão da eleição é uma questão obrigatória, porque senão ninguém iria lá colocar o seu voto. Então, assim, a gente está percebendo como que isso está fragmentando a sociedade e vai trazer consequências para o corpo. Que consequências que às vezes eu percebo, né? Essa questão dos afetos, né? Esse menino que está apaixonado por duas pessoas, por exemplo. Isso não é novo, né, gente? Eu não vou dizer que isso é novo. Isso é um exemplo que eu estou trazendo de hoje. Mas essa fragmentação das referências faz com que os nossos afetos fiquem divididos, que os nossos saberes fiquem divididos, que os nossos, né, que a nossa autoridade por si só, né, já está dividida. A E vai mãe e a trazer babá, a mãe e a babá, a a mãe, terceirização de tudo. é isso, em todos os aspectos, né? Em É. todos os aspectos. Antes, né, era assim, o Sócrates, né? O filósofo que era o único que dava todas as disciplinas para o seu discípulo. Hoje são vários professores, quer dizer, isso já vem de anos. E a gente tem que perceber, né, que não é de hoje para amanhã que as coisas vão mudar, mas que a gente já tem que estar percebendo já as consequências disso. Agora, as consequências que muitas vezes eu vejo consequências nos relacionamentos. Então, hoje a gente já fala de poliamor, não é? Assim, nós temos que nos atualizar, né? Dos relacionamentos em que os parceiros, né? Tem vários parceiros sexuais, então, assim, nós temos o amor livre, né? Então, temos várias fragmentações dessa questão do afeto. Aí, se nós formos pensar na questão do corpo, né, dos sintomas corporais. Então, se os sintomas do Freud, né, eu falo que os sintomas da época do Freud era a paralisação de braço, né, da histérica, né, era às vezes, né, o caso do pequeno Hans lá, né, o medo do cavalo. Hoje nós estamos com uma ansiedade generalizada porque nós não sabemos mais de onde vai vir o medo, nós não sabemos mais de onde vai vir as imposições, de onde vai vir os limites, né? Nós não sabemos, nós estamos perdidos, né? Então a gente ouve uma notícia do Trump fazendo alguma coisa lá nos Estados Unidos, a gente já fica pensando que consequência isso vai ter aqui. Então, são essas as consequências desse dessolamento, né? Dessa falta de referencial, dessa falta de proteção, que de alguma forma vai trazer sintomas, né? Para o nosso psiquismo, para os nossos relacionamentos e aí para o nosso corpo. Quer passar o próximo aí, Hugo? E aí eu coloquei, né, que, óbvio, nós temos que estar atentos, porque as implementações tecnológicas, elas estão e nós precisamos nos apossarmos disso. Então, hoje, quando eu pedi o Hugo para fazer pegar os slides e colocar para mim, eu preciso ter uma aula disso, eu preciso dominar isso, porque assim, essa é a minha primeira apresentação assim com vocês, mas vão ter outras, e eu não posso ficar dependente, então nós precisamos estar nos atualizando, incorporando essa tecnologia e estarmos muito atentos também, né, às coisas que virão, né? Porque a velocidade das mudanças é muito grande e a gente precisa acompanhar isso. Passa para o próximo, por Isso, o nosso favor. suposto saber. É isso aí, nosso suposto saber. Aí, isso aqui é uma piadinha que eu vou falar da dessuposição, que se ao mesmo tempo, né, que a gente supõe o saber no outro, a gente dessupõe também, né? E aí é uma piadinha, né? O discípulo falando lá para o mestre, né? Mestre, você sabe de tudo? Aí o mestre vira para ele e fala, não sou suficientemente jovem para isso, que é muito próprio do adolescente, né? Porque adolescente é que o que sabe tudo, De né? tudo. E aí a gente, às vezes, passa essa bola para eles. Uma outra piadinha, Hugo, aí para encerrar. Aqui é a questão da gente saber que nós estamos todos no mesmo barco, né? Então tá os outros dois lá dizendo, né? Pode ficar tranquilo, né? O furo está do lado deles. E aí o outro dizendo, ei, estamos todos, né, no mesmo barco. Quer dizer, se a canoa está furada, né, gente? Se as coisas estão acontecendo, se sintomas estão ficando cada vez mais exacerbados, né? Se questões estão chegando na nossa clínica, nós precisamos estar atentos, que nós seremos, né? Estamos aí participando do mundo, né? Da insegurança do mundo, das coisas que estão chegando no nosso consultório, também são as coisas que nós estamos deparando aí nas esquinas, né, na nossa família, nos lugares onde nós frequentamos. E aí o último slide é assim que nós sejamos farol, né?
nós sejamos exemplo, né? Que às vezes a gente não tem que estar com a pessoa, mas que a gente pode apontar ali o lugar onde ela pode se guiar, onde ela pode se orientar. E isso é o meu fechamento dessa apresentação de hoje. Essa apresentação está no livro, né? Eu nem mostrei o livro para vocês. Eu tenho, é um livrinho fininho, tá vendo? Eu fiz, né, a compilação dessa questão da dissertação no livro, atualizando para a importância desses pilares, inclusive nas relações digitais, né, nas relações à distância, e tenho exemplares aqui, quem se interessar, eu encaminho para vocês. Fiz um resumo também escrito, então, por exemplo, quem não assistiu hoje pode ler o resumo né, se tiver alguma dúvida, fico à disposição. E agora deixa Você eu só mandou fazer para uma mim, palhinha. Eliane? Você mandou para mim? Você falou que voltou, depois você Eu mandou de novo? mandei para você no Rio, no Rio de Janeiro. Mas você Mandei para mandou você. quando? Marília, já mandei para você 2 vezes. Eu mandei para você em agosto do ano passado. Não, então não tem nada, não recebi nada. E aí, como voltou para mim, eu peguei e mandei de Voltou. novo. Mas você Voltou. mandou, como que você pegou meu endereço? Ah, você me mandou o endereço por e-mail, pelo WhatsApp. Você me mandou o endereço do Rio de Janeiro e aí eu mandei para você. Não sei se você recebeu. Não, Manda olha, de isso deve novo, ter sido errado. torno a Deve ter, encaminhar para deve, você. manda para. Quem tiver interessado, eu torno a encaminhar. Eu vou Gente, a minha colocar o meu dissertação. endereço. Tá. Deixa eu falar mais uma. Eu quero falar duas coisas. Eu quero falar da minha dissertação agora e quero falar do meu doutorado. Duas coisinhas rápidas. Primeiro, que minha dissertação, vocês todos que estão aqui me ouvindo, imaginem quem foi o meu exemplo de professora, que eu coloquei minha dedicatória e meus agradecimentos lá na capa da minha dissertação. Doutora Marília. Claro, doutora Marília, né? Então eu coloquei, eu tenho escrito aqui que assim, né, que ela foi o meu exemplo, né? O exemplo ali, né, em que com ela eu aprendi sobre a autoridade, sobre o afeto, né, sobre o amor e sobre o saber. Então assim, encarnou esses pilares em que, né, eu pude através de experiência própria trabalhar com os grupos lá dos meus adolescentes, né, e o grupo lá dos professores. Vou dizer para vocês, gente, os pilares da transferência aparecem na fala deles. Se vocês tiverem, né, assim, curiosidade, né, eu posso depois transmitir para vocês assim, a fala dos alunos, falando, a professora, quando a professora gosta da gente, é mais fácil a gente aprender as coisas, né? Ela se interessa pela gente, ela olha no olho da gente, ela conversa com a gente, ela percebe que a gente não está bem. Então, vários alunos, cada um do seu modo, dizendo a importância do afeto, né? Da professora realmente demonstrar interesse afetivo por eles. Né? A professora tem que saber, ela tem que saber tudo? Tem que saber, não precisa saber tudo, mas ela tem que ter amor pelo saber. Ela tem que se interessar em saber. Então, quando o aluno fala que não sabe, né, o aluno conta para ela um caso que ela não sabe, fala, vou ler, vou saber, me fala do que se trata. Né, compartilha comigo, manda para mim lá no YouTube que eu vou ver. Quer dizer, tem que demonstrar um interesse no saber. E essa questão da autoridade, né, de colocar ali a autoridade com amor, né, o que os nossos alunos, né, os nossos pacientes, eles esperam da gente, os nossos filhos, né? Então, a transferência é um conceito que o Freud trabalha psicanaliticamente e que ele vai valer aí para qualquer relacionamento, né? Inclusive aí os relacionamentos à distância. E sobre o doutorado, olha só, eu fui pensar nessa questão da queda do pai, né? Nessa dissolução dos afetos, né? Nesse desbussolamento, nessa fragmentação do saber. E aí, o meu tema de doutorado hoje, o que eu estou pesquisando, é por que as pessoas não estão fazendo mais laços. As pessoas não estão fazendo laços afetivos, né? Aí vem o isolamento, né? Eu penso que muito do autismo tem a ver com a queda do nome do pai, com um novo funcionamento, sabe? Nova forma de lidar, né, com as nossas crianças, de lidar, né, com as pessoas. Então, às vezes, né, nós adultos já estamos, né, nos isolando. Então, assim, não vou mandar mensagem, é aniversário, vou mandar só um emojizinho, eu nem consigo responder, né? Agora é um joinha que a gente manda. Quer dizer, nós não estamos, né, mantendo laços
afetivos, laços cognitivos, laços simbólicos com as pessoas. Isso vai gerando o isolamento, as pessoas estão cada uma na sua casinha, cada uma no seu quarto, cada uma no seu computador, no seu, né, no seu celular, e elas não se relacionam, e o que eu percebo é que muitos, né, muitos transtornos têm a ver com isso que eu estou chamando a queda do nome do pai. E que as pessoas hoje estão se relacionando muito mais com objetos e com animais do que com pessoas. Então, assim, o meu cachorro é o meu filhinho, né? Sabe, assim, tem uma pessoa que estava apaixonada por um bichinho de tipo o Pato Donald, sabe? A Maga Patológica, né? Que são os desenhos animados da minha época, né? Então, assim, se afeiçoam àquela figura e desenvolvem um afeto por aquela figura, de modo que, assim, né? Cuida daquela figura como se aquilo ali fosse de fato uma pessoa. Então, é isso que me chama atenção. Nós sabemos que no Japão eles já casam com bonecas, vocês sabem disso, né? Se relacionam com Fala bonecas. mais sobre isso. Casar com Tem boneco? tem um documentário que tem mais de 10 anos dizendo que no Japão as pessoas já têm dificuldade de relacionamentos afetivos, né? Não fazem par, eles já têm um isolamento afetivo, de modo que é muito mais fácil eles casarem com uma boneca, elege uma boneca, tipo uma boneca de vitrine, que você põe roupa, põe sapato, põe tudo nela, Tá e agora pronto. os robôs, né, vieram a substituir essas bonecas, e aí eles colocam aquela pessoa para eles conviverem, né? Chegam à noite, conversam com ela, dormem no cantinho dela, troca de roupa nela, lustra ela e é a mulher deles, entendeu? Alex, É muito aquele robô, tipo robozinho. Alex. É. Isso aí, E entendeu? ontem, e ontem deu na televisão, Vou colocar o documentário para vocês. Ah, tá? Ontem deu na televisão que até um cientista brasileiro, um neurocientista brasileiro reproduzindo o cérebro. Vocês viram isso? Reproduzindo o cérebro humano e vai criar um robô com o cérebro humano. Então vai ser um organobô. são Vai essas ser, inovações quer dizer, os tecnológicas. robôs serão cada vez mais próximos do nosso modelo. Porque no final você pode fazer o organobô igual a você, ou seja, o seu cérebro que vai ser reproduzido. É, o cérebro reproduzido. Marília, não é o Alisson Mottri, que ele é um pesquisador, eu acho que da Califórnia, que ele constrói mini-cérebros. Ele até constrói para poder ver Isso, isso. isso. O que que acontece? O que que ele viu? Ele constrói mini-cérebros para até testar remédios e avaliar o autismo, porque o filho dele tem autismo grave. Mas ele entendeu que a partir do 8º mês desse minicérebro, ele morre, pois ele não tem o estímulo da visão, do tato, da audição. Olha que interessante. Olha que interessante. Isso Mas é mesmo. isso. Então, Mas é assim, né? ontem eles mostraram como essa possibilidade do futuro. Então, para o meu doutorado, Mas eu aceito sugestões, tá? O que tá vocês bom. virem de livro, de material, de reportagem, de filme, vocês, por favor, compartilhem comigo, ok? Ô, Em Eliana, que sentido, Eliane? Para acrescentar leituras, para Não, eu sei, mas acrescentar acrescentar, eu perdi o objetivo, a coisa, o objeto em esse meu si. pensamento, essa minha hipótese de que hoje as pessoas não fazem laços mais, porque elas estão se isolando, porque estão perdendo a referência de se relacionar com as pessoas por causa da queda do nome do pai, do desbussolamento, Família né, dessas desapareceu. consequências da O atualidade. desaparecimento da família. Isso, aí se vocês souberem, né, de textos, Sim, livros, filmes, o que quer que seja, me encaminhe, porque vai me para acrescentar você, para eu perfeitamente. Agora, a seguir em frente. família, ela se dissolveu. Então, a Porque gente vê, quando a horizontaliza, família né? se dissolveu, o ódio aos amigos cresceu. Então, Eu teve uma coloco, época que tudo era uma família, agora tem o ódio aos amigos. E nem os amigos mais existem. Então, eu sinto que há uma desilusão. Quer dizer, a gente tá destruindo os nossos imagos, sim. porque nós estamos com a realidade de fato. A gente sempre viveu na fantasia. E foi a Igreja Católica que nos manteve na fantasia.
É. Agora, Marília, eu queria era dar um espacinho para o Tiago falar do canabinoides, né? Ou hoje, Ô, ou um outro dia, ô, porque. Eliana, Oi, deixa eu te fazer uma pergunta. fala. Eu fiquei tão encantado com esse título do seu livro, porque eu sou estudante de EAD, eu faço filosofia EAD, eu estou no oitavo período. E eu tive aula antropologia cultural, e eu fiquei encantado com a aula, com as aulas gravadas do professor, né? Eu fiquei encantado, falei, nossa, que mestre que é esse? E aí eu mandei uma mensagem para ele vinculando o autismo com a antropologia. Então, como é que fala? Aquela vertente funcionalista, funcionalismo inglês, quer dizer que o autismo não é aceito por causa dessa parte antropológica. Fiz um link gigantesco e mandei para ele, né? Falei, esse é o cara que vai me guiar, ele é sensacional. Ele falou só isso. Isso é um tema importante. Parabéns. Aí eu entendi agora, eu não fui amado e fiquei desbussolado. Então agora eu estou encantado é com a Porque gravação, não com o essas- indivíduo. Não. Esse é o manejo que precisa ter, que às vezes a pessoa não tem esse manejo do afeto, ele simplesmente dá uma resposta automática que o respostas, que qualquer Google daria, entendeu? eu sempre mandou um recado para ele, eu quero o seu desejo. E ele falou, já tenho outro, procura o seu. É isso aí. Ó, o Interessante. Tiago, fala pra Boa gente, Tiago. noite. Boa noite. Oi, boa É, noite, Regina. a, Tinha que a- ser... a minha conexão estava muito ruim, por isso eu mantive a tela fechada. Eliana, fantástico, fantástico. Eu fiquei muito feliz de ouvir falar, né, com verdade, sobre limite, sobre hierarquia, porque, como alguns aqui que me conhecem, sabe, eu sempre gostei muito e sempre trabalhei muito com a questão da sexualidade, e a sua apresentação hoje veio assim a calhar para muitos questionamentos que eu faço hoje desses meninos com 10, 12 anos que dizem o menino estar apaixonado por outro menino, a menina por várias meninas. Essa imagem, né, do pai, o pai que está destituído, desaparecido de todo esse imaginário, de toda essa construção, essa criança que não se reconhece aos 8 meses, nem aos 2 anos, nem nunca mais. Eu vejo uma luz aí na sua fala. Eu fiquei assim encantada. Para mim foi muito bom, me acrescentou muito para os meus questionamentos. E eu gostaria que em algum momento a gente pudesse conversar a respeito dessas questões da sexualidade e este seu olhar aí nessa construção desse self. Sim. Ok, estou à disposição para você e para todos que quiserem. Eu vou te encaminhar um livro. Quem quiser, gente, manda para mim o endereço. Pode mandar no meu WhatsApp ou no grupo, do Vou jeito que vocês mandar, acharem vou mandar. conveniente. Encaminho para vocês. Espero que chegue, viu, Marília? Você me manda também, que eu espero que Olha, chegue. fiquei mais aflita para ler ainda. Anne, eu tinha colocado que eu tinha uma conferência sobre selfie, mas se você quiser dar essa conferência sobre selfie, você pode preparar, porque o Lacan ele é muito forte na questão do self. Ou a Eu, gente pode dividir ou fazer não, um eu penso assim, tá? O diálogo para não ficar uma coisa só Lacan, para na uma realidade, pessoa. Nós podemos fazer um diálogo sobre a questão da formação do self, o problema do porque Lacan, Marília, é que ele dava as aulas e as aulas dele foram transformadas em livro, e quem lê muitas o vezes não genro entende. dele foi o genro dele que anotava Dificuldade, tudo. É. dificuldade, né, da oralidade dele. Aliás, ele Então, teve um hoje a gente tem que genrão, né? decifrar, tem que fazer assim, tem que fazer um compilamento, né? A gente tem que compilar. E nós temos autores que já fizeram isso e que têm isso muito claro, né? Inclusive, Então, tem o. sabe, pode, você dê a aula se eu precisar Eu esqueci o acrescentar nome do alguma coisa. autor agora, o livro dele é sobre selfie, psicanalista em inglês. Como é que ele chamava? É Nós o temos o Eric Bion? Será Erickson, que é o Bion? Não sei. Vamos procurar, vou olhar isso. ok. Então tá. Mas está Fica com excelente. você essa bola. Essa aula aí Vamos fica para fazer uma você. coisa dialogada.
Nós podemos, assim, três prepararem o mesmo tema e ir no complementando. Eu acho isso interessante, porque enriquece mais ainda. Eu fico pensando assim.